Boa tarde, você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo a vereadora de Vitória, Carla Coser, do PT, filha do ex-prefeito da capital, João Coser, né, que vai falar aí um pouquinho pra gente sobre as articulações do partido, sobre o mandato e, claro, sobre as eleições e todos esses bastidores aí desse impasse que terminou quase na madrugada de hoje entre PT e PSB no estado. Boa tarde, Carla, seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Fabi. É uma honra estar aqui nesse espaço tão importante que tem sido referência na política capixaba. Para mim é uma honra estar aqui. Sou vereadora de primeiro mandato aqui na cidade de Vitória. Então acho que é muito importante esse convite. Fico muito agradecida. Então, Carla, já queria começar perguntando sobre essa reunião que teve ontem à noite do PT, né, que teve com o diretório estadual e que definiu aí pela retirada da candidatura ao governo do senador Fabiano Contarato. Como é que foi essa reunião? Houve resistência? Fala aí pra gente, você que participou, o que ficou estabelecido nessa reunião? Olha, o processo das candidaturas majoritárias aqui no Espírito Santo foi um processo muito longo, né, para o PT. A gente tinha uma expectativa muito grande do lançamento da candidatura do Fabiano Contarato a governador, mas a gente sabia que a prioridade nacional era a eleição do presidente Lula e essa aliança com o PSB, ela estava formada já há muito tempo, com o Alckmin sendo vice do presidente Lula. Então, o Partido dos Trabalhadores tirou por unanimidade a manutenção, né, da candidatura do Contarato. Nós reiteramos isso em todos os espaços possíveis, fizemos as articulações com a Nacional, mas recebemos a orientação nacional na semana passada, né, no domingo, na semana passada, em conversa com algumas das lideranças nacionais, de que a orientação nacional era para que a gente caminhasse com o PSB aqui no Espírito Santo, com o governador Renato Casagrande. Então, ontem essa reunião que a gente teve foi uma reunião muito importante. O senador Fabiano Contarato fez uma fala muito bonita, muito forte, assim, ele entra no PT num momento muito importante pra gente, um momento de reconstrução do partido, eu diria, e compreendendo o projeto nacional, compreendendo que, em nome dessa aliança nacional com o PSB, dava pra gente esperar um pouco para esse projeto do Fabiano Contarato ser o nosso governador aqui no Espírito Santo, e compreendendo que essas articulações nacionais, elas se sobrepõem à nossa vontade individual não, né? Essa vontade coletiva do PT aqui no Espírito Santo. Então, se não fosse essa orientação nacional, vocês iriam manter a pré-candidatura do senador ao governo? Eu acredito que sim. Era uma vontade muito forte da militância, porque a gente entende que, apesar do PSB ser um partido aliado, que tem feito avanços importantes no Espírito Santo, eu tenho defendido muitas vezes o governo Casagrande, inclusive no espaço da Câmara de Vereadores de Vitória, a gente acha que o projeto podia ser ainda mais progressista, podia ser ainda mais ousado, principalmente na área social. Então, o PT tem muita vontade de disputar novamente o governo do Estado num projeto político diferente, né? E eu acho que esse é o nosso sonho enquanto partido. E a gente acha que teria condições de fazer isso esse ano, mas compreendendo a política nacional, compreendendo as articulações, todo mundo entendeu, inclusive o senador Fabiano Contarato e todas as correntes também, que essa era a posição adequada nesse momento, de seguir as orientações da Nacional. Mas teve um posicionamento divergente, né, de uma das correntes do PT com relação à retirada, né, que foi a Democracia Socialista, que apresentou aí um documento propondo uma candidatura avulsa ao Senado e também que os petistas não formem a chapa majoritária com o governador, né? Isso teve apoio dentro do partido? O que nós conversamos ontem? Essa é a primeira parte, né? No PT as coisas funcionam de um tempo e de um modo muito peculiar. A primeira decisão e a mais importante é que a gente não vai lançar a candidatura majoritária ao governo do Estado. Todas as outras deliberações, elas vão ser discutidas pela executiva municipal do partido, executiva estadual do partido, perdão, e depois elas são levadas para o diretório para que a gente homologue essas decisões da executiva ou que a gente reabra as discussões, sempre ampliando da forma a participação
ampliando a participação da forma possível, né? Mas a gente sabe que essas decisões, elas são muito importantes e o tempo está bastante curto até as convenções partidárias. Então, não foi debatido ontem sobre a participação ou não no governo Casagrande, a chapa, o vice, qualquer coisa nesse assunto. Só foi debatido a orientação da Nacional e de que a gente acolheria esse caminho com muita tranquilidade por todas as pessoas que estavam presentes. E a Democracia Socialista, a DS, né, a gente chama, fez essa nota interna ao partido, né, de circulação, dizendo que essa é a posição deles. Mas a gente ainda não, isso não chegou à votação, não foi debatido amplamente. Então, isso eu acho que é o próximo passo pra gente. No PT a gente conversa bastante, é bastante reunião para fazer reunião. Mas é um desejo do partido ter uma candidatura própria ao Senado? Com certeza, eu acho que isso seria importante. A gente tem 2 candidaturas internas, inclusive, né? Nem dentro do PT a gente chegou à conclusão de quem seria o nosso candidato. O meu campo político apoia a pré-candidatura do professor Reinaldo Centro Ducati, o campo político da Irine e do deputado Helder apoiam a pré-candidatura da deputada Célia Tavares, professora Célia Tavares. Então, a gente ainda nem chegou a uma conclusão de qual seria o nome dentro do PT, mas a gente gostaria muito de ter uma candidatura majoritária, né, ao Senado, porque acha que vai ser muito importante também, porque a gente acha que tem capacidade de ocupar essa vaga com muita dignidade. E se essa candidatura não for apoiada na chapa de Casagrande, há a possibilidade de ser uma candidatura avulsa do PT bancar essa candidatura? Aí isso depende bastante dessa questão da articulação nacional, né? Por exemplo, se vai ter possibilidade, se vai ter recurso financeiro, se vai ter viabilidade. Eu acho que, né, a nossa decisão e todas as conversas do PT estadual têm sido no sentido de nós não vamos esticar a corda para impor qualquer decisão aqui no Estado. A gente acata as decisões que a gente acha que vai funcionar melhor para a nossa campanha prioritária, que é a campanha do presidente Lula e depois a campanha dos nossos proporcionais. Então, é uma vontade uma vontade de uma grande parte das pessoas do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado do Espírito Santo que a gente tenha uma candidatura ao Senado. Mas isso não vai ser a qualquer custo, né? Acho que ainda tem mais o que ser conversado. Eu, pessoalmente, acho que seria importante também, né, que a gente tivesse uma candidatura para que a gente pudesse também colocar o bloco na rua. Candidaturas majoritárias ajudam muito os proporcionais e eu acho que nós temos essa responsabilidade de aumentar a bancada progressista na Câmara Federal, no Espírito Santo, então seria muito importante. Na coletiva de imprensa que o governador deu no início da semana, falando sobre a pré-candidatura dele à reeleição, ele disse que o PT pleiteava indicar um nome na chapa majoritária, né, seja no vice, seja com o nome ao Senado, seja nomes suplentes. Esse pleito continua? Então, essa é uma questão. Tem gente que já está discutindo isso internamente ao partido, né? Dentro dos seus grupos, mas isso não foi colocado na mesa. Não sentaram na mesa ainda, nem com o Casagrande, nem com ninguém, porque a gente não poderia fazer isso eticamente antes da retirada oficial do senador Fabiano Contarato. Então, acho que eu sou uma das primeiras pessoas que está falando sobre esse assunto, inclusive. A gente tem uma expectativa de um anúncio que aconteça em breve, mas como a imprensa toda já noticiou, né, a nossa reunião de ontem, acho que não tenha grande problema. Mas não foi debatido nenhum espaço e nem qual seria esse espaço na chapa do governador Renato Casagrande. Essa é a próxima etapa dentro do partido. Isso vai ser discutido com certeza e não há, nesse ponto eu tenho certeza que não há unanimidade. Tem gente que defende uma participação, tem gente que defende que a gente deveria pleitear a vice, tem gente que quer que a gente tenha o candidato ao Senado apoiado pelo governador, inclusive, e tem gente que acha que a gente não deveria participar de forma alguma no governo Casagrande. Eu pergunto que, embora ainda não tenha tido esse debate formal, há uns burburinhos aí nos bastidores, cotando até o seu nome na possibilidade de ser vice aí na chapa de Casagrande. Isso procede? De onde que vem isso? Olha, eu fiquei muito honrada com esses burburinhos. Eu falei assim, estou no meu primeiro mandato, tenho 1 ano e 6 meses, mais ou menos, de vereadora, apesar de estar na política já há muito tempo, acho assim, desde que nasceu, né? Desde que nasci. Você comentou, eu sou filha do João Coser, então a política fez parte da minha vida todo esse tempo. E eu recebi
de verdade, muito honrada. Essas fofocas de bastidores que meu nome estava sendo cotado. Nunca houve nenhuma conversa, nem oficial, nem extraoficial, com o governador Renato Casagrande sobre esse assunto. E isso não está mesmo sendo discutido dentro do PT. Acho que se o espaço fosse aberto para uma pessoa do PT, seria discutido internamente entre as forças, mas mais do que isso, a vice é uma escolha do candidato, né? Acho que na eleição passada a gente viu o Renato escolhendo uma pessoa dentro do grupo dele, o governador Casagrande, e a vice tem que ser uma pessoa de bastante confiança do candidato. Então, acho que ninguém é candidato a vice, mas os nomes estão colocados. E nessa fila tem bastante gente, então... Inclusive você? Não sei se inclusive eu, assim, de fato eu nunca fui convidada por ninguém do PSB, nunca me procuraram para falar sobre esse assunto. E eu não me permiti nem pensar, nem avaliar sobre isso ainda, mas eu repito, fico muito honrada com essa possibilidade. Eu admito para você que nos bastidores, entre pessoas da militância do PSB, já me foi perguntado isso, se é verdade, mas realmente nunca, oficialmente, nenhum contato foi feito comigo. Uhum. Mas nessa eleição você disputa? Não, eu não sou candidata esse ano. Eu estou apoiando meu pai, que é pré-candidato a deputado estadual, e ajudando a nossa pré-candidata a deputada federal, que é a Jaqueline Rocha, presidente do meu partido. Então, estou na articulação dessas duas campanhas, majoritariamente, e com certeza na coordenação da campanha do presidente Lula aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo, porque são as nossas prioridades, né? O Lula ia aumentar a nossa bancada de deputados. Você falou que ainda vai começar, né, esse debate sobre indicação de nomes, a chapa majoritária, mas vocês já definiram como é que vai ser a relação de vocês com a campanha do Casagrande? Por exemplo, vocês vão caminhar juntos, vocês vão pedir votos para ele também como governador? Eu sei que a decisão foi tomada ontem, mas isso já vem, né, se prolongando, né, há algum tempo. Então, já foi falado mais ou menos como é que vai ser a postura do PT com relação ao governo Casagrande? Não, acho que a sensação que nós tivemos, eu acho que por uma questão de respeito e de tentativa mesmo de viabilidade da candidatura do senador Fabiano Contarato, era não discutir isso ainda. Como vai ser a posição do PT dentro dessa candidatura do Renato Casagrande. Mas eu tenho tranquilidade de dizer que eu acho que se o PT, confirmando essas decisões que foram tomadas ontem, alinhando, a gente sempre foi um partido que honrou muito com a palavra. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Então, a nossa militância, por mais que tenha sido uma retirada dolorosa, ela vai respeitar a orientação nacional, ela vai respeitar a orientação estadual, e eu acho que a militância entra para fazer o melhor que nós podemos fazer para o governador Renato Casagrande, que é ajudar no seu plano de governo, fazer as críticas que a gente sempre se propôs a fazer, avançando na área social, construindo esse plano de governo e ajudando e pedindo também ao PSB que ajude na campanha do presidente Lula. Então, acho que vai ser essa troca que vai acontecer de uma maneira muito forte e muito importante, mas com tranquilidade. Tenho certeza que as nossas lideranças, tomada essa decisão, publicada essa decisão, estarão junto com o governador sem problemas. Porque ele falou na coletiva que ele vai fazer a campanha do Lula, né? A gente até brincou assim, você vai levantar a mão dele, ele falou, vou pedir voto. E aí minha pergunta o PT vai fazer isso também com relação a Casagrande? Você acha que tem clima ou não tem ainda? Eu acho que esse clima ele vai ser construído em algum momento. Hoje eu vou te dizer que a militância ainda está digerindo a forma não. Está digerindo a decisão nacional, a orientação nacional, está digerindo a retirada do senador Fabiano Contarato. Não foi um processo fácil. É importante que isso seja dito, né? A gente tinha muita vontade. Mas também não foi um processo sangrento. A gente não teve uma votação, por exemplo, ontem. Foi uma questão acordada, né? Foi uma questão conversada. Então, eu acho que isso vai ser passado para as pessoas com bastante tranquilidade. Quando é que vai ser a convenção do PT aqui no estado? Não tem uma data marcada ainda, mas eu acho que eles enfim, o PT geralmente deixa bem para próximo da data final, assim, né? Final do prazo, Pro final do prazo, mas a gente ainda não tem data confirmada. E o PT vem como para essas eleições com relação às chapas proporcionais? Você já acabou de falar que o seu pai é pré-candidato a deputado estadual, né? Vocês estão fazendo tipo uma espécie de... dobradinhas, né?
casadas, assim. E com quantos candidatos vêm? E porque tem a questão da federação também, As chapas do PT estão completas, né? Assim, da parte que vai caber a gente a ser candidato. Inclusive, a gente tem mais pré-candidatos do que vagas para serem disputadas. Então, a gente está muito confiante nesse processo e animados para ampliar a nossa bancada, tanto estadual. A gente tem uma expectativa grande de fazer, no mínimo, 3 deputados estaduais. Já vou ser ousada aqui e lançar isso, porque a gente acha que com a descida do João, que na eleição passada foi candidato a federal e teve uma votação expressiva para estadual, e com a própria Irine, que é nossa deputada estadual, a gente tem chance de fazer uma bancada muito forte nesse sentido. Temos bons pré-candidatos. O Júlio da Fetais, professor Roberto Carlos, professor Maurício Abdala. Então, a nossa chapa de estadual está bastante forte. Então, e nos partidos que estão federados com a gente, tem o Neto Barros, do PCdoB, vai me falhar o nome agora do candidato do PV também, mas que são candidaturas fortes. A gente tem bastante expectativa. E na candidatura federal, a gente tem o pré-candidato, o nosso deputado federal, Helder Salomão, e a Jaqueline Rocha, que é nossa presidente do partido. Então, a gente tem fortalecido, são as duas candidaturas mais divulgadas, eu diria assim, hoje, né, dentro do partido. Tem a pré-candidatura coletiva, que é uma novidade, eu acho, aqui no Espírito Santo. Acho que teve isso na eleição passada, né, para vereadores, mas a gente tem a Ilona, a Manu e o Ivo, que são pré-candidatos a deputado federal, numa candidatura coletiva, que é uma inovação, vários partidos de esquerda têm feito e é muito bacana. Então, a gente está bastante animado com a renovação, com a possibilidade de fazer novas vagas e também que com a candidatura do Lula isso se reverta, né, para os nossos candidatos, para que as pessoas vejam que, para além de ter um presidente que é muito importante, é o fundamental, porque é ele de fato que faz a transformação da vida das pessoas, mas ter uma bancada forte garante a sustentação de um governo. A gente sabe que o que retirou a presidenta Dilma foi uma bancada enfraquecida, né? A gente não conseguiu ter maioria e o impeachment aconteceu. Um impeachment político, que nós declaramos um golpe, mas se a nossa bancada fosse mais forte, fosse maior, a gente teria condição. Então, ampliar a bancada progressista e a bancada do PT é uma prioridade do PT nacional e, portanto, nossa também. O Lula vem ao estado? Já tem alguma visita marcada? Não tem visita marcada, mas a gente sempre tem a expectativa de que ele venha na eleição. O Espírito Santo é um estado pequeno, nem sempre é possível durante o tempo de eleição. Nas últimas eleições que eu me lembro de ter acompanhado, o Lula sempre vinha na pré-campanha, né, e não na campanha efetivamente, porque tem que rodar muito os estados do Brasil, estados maiores que tem mais votação, mas se isso acontecer, a gente com certeza vai divulgar, porque pra gente vai ser muito importante. E as notícias são de que as pesquisas que a gente tem internas, né, de que o presidente Lula tá à frente do Bolsonaro aqui no Espírito Santo. Apesar da gente ter uma força conservadora muito grande aqui, uma onda conservadora que aparece muito, né, eu sempre falo na Câmara de Vitória, são poucos, mas são barulhentos, fazem um barulho muito grande. As pesquisas têm dito que o Lula está na frente. Então, isso anima muito a gente e faz com que a gente possa pedir a Nacional e fazer esse chamado de que o Lula venha aqui no Espírito Santo, que seria muito importante para a gente e para todas as candidaturas, com certeza. Aí, caso ele venha, o palanque para receber o Lula vai ser o palanque do Casa Grande? Ou vocês vão tentar fazer um palanque exclusivo para o Lula, nesse sentido de recebê-lo aqui? Como é que vai ser? Olha, acho que o governador Casagrande deu uma declaração importante de que o candidato do PSB e o candidato dele é o Lula. Então, ser recebido no palanque do Casagrande é muito importante, inclusive para o próprio candidato, eu acho. Então, nós queremos ampliar a candidatura do Lula. Nós precisamos de todo mundo que vota na esquerda, de todo mundo que é do campo progressista e de todo mundo que está no campo democrático. Eu sou... todo mundo sabe meu posicionamento contra o governo Bolsonaro, não poderia ser diferente, sendo do Partido dos Trabalhadores. Então, olhando por um outro lado, por um outro viés, estar no palanque do Casagrande faz com que a gente tenha a possibilidade de falar com outras pessoas também e atrair essas pessoas e mostrar para elas que o nosso projeto é o melhor para o Brasil. Então, acho que não teria problema nenhum do Lula estar no palanque do Casagrande, ainda que tenham outros partidos de outros candidatos nesse palanque também. Isso que eu ia te perguntar, te incomoda dividir o palanque com bolsonaristas, tucanos, MDBistas, que tem aí uma história não muito amistosa com o PT? Olha, os últimos anos foram anos muito difíceis para o PT. O golpe à presidenta Dilma magoou muito a gente e as pessoas que estavam naquele momento, naquele processo,
com certeza tem muita mágoa da militância, né? A gente lembra das falas, lembra do que foi dito, eu voto em nome de... Enfim, isso definitivamente traz uma mágoa para a nossa militância. Mas eu tenho uma perspectiva, e aí eu não posso falar em nome de todos os militantes do partido, eu posso falar em nome da Carla Coser. Uma compreensão de que nós estamos ampliando o nosso campo de aliados, sim. Porque nós estamos na perspectiva de derrotar o que tem de pior na política brasileira, que é o Bolsonaro. E eu falo isso com muita tranquilidade aqui para você e para qualquer outra pessoa. Eu sempre digo isso. Antes eu falava os petistas, depois eu falava os de esquerda, depois eu falava os progressistas. Hoje eu já falo os que estão no campo democrático. Porque nós temos do lado de lá, do lado do Bolsonaro, gente que defende intervenção militar e que discorda disso. Então, para mim, o constrangimento é dessas pessoas estarem no palanque do Lula, não nosso. Nós estamos na perspectiva de mostrar para a população brasileira que o projeto político que nós defendemos enquanto partido é o melhor para os trabalhadores, é o melhor para a população mais carente. Então... O MDB e o PSB... O MDB foi um aliado histórico do PT. O PSB é um adversário do qual eu sinto saudades de debater com gente... PSDB. PSDB. Que pensa diferente da gente, mas que sempre teve uma capacidade de dialogar muito maior. Agora, os que estão muito vinculados ao Bolsonaro, a gente respeita, eu tenho capacidade de sentar e conversar. Nem sempre essa capacidade é recíproca, né? Na Câmara de Vitória a gente vê que quem está muito alinhado com o Bolsonaro, às vezes não senta nem para conversar, mas é a capacidade da gente tentar fazer o melhor para o Brasil. Acho que aqui no Espírito Santo é a compreensão agora de que o governador Casagrande vai ser o nosso candidato e no Brasil, o presidente Lula. Então, para que esses projetos, se eles avancem, a gente consegue sentar e conversar e ver no que converge. Aquele ruído criado no episódio da visita do ex-juiz Sérgio Moro ao governador, esse ruído ele já foi superado por parte do PT? Porque eu lembro, eu trouxe aqui a Jaqueline, né, a presidente do Estado, e a presidente do PT no Estado, e também o senador Fabiano Contarato, eles se mostraram bastante resistentes, né, magoados com essa visita. Isso já foi superado? Não, acho que superado não será superado. Acho que ficou uma mágoa, ficou uma... Nós não gostaríamos que o Moro tivesse sido recebido, nós, o PT, né? Não gostaríamos que o Moro tivesse sido recebido com esse pompa e circunstância. Mas ele... Como sempre, como sempre fez na sua carreira, é um grande responsável, né? Ele veio numa proposta de pré-candidato a presidente da República e depois traiu o próprio partido que estava fazendo a organização por ele. Então, é uma pessoa de carreira própria, de que só pensa em si. Então, eu acho que mais feio do que pro próprio governador, para todo mundo, ficou pro Sérgio Moro, que para mim é um grande irresponsável, além de ser uma pessoa que não merece nosso respeito. Então, com ele não tem diálogo? Com o Sérgio Moro? Sim. Não. Porque você tinha falado que conseguia respeitar e dialogar, mas com ele, então não. Eu até falo isso para você, eu acho que assim, se esse mundo paralelo fosse desenhado e a gente tivesse que decidir entre Moro e Bolsonaro, eu estaria no meu momento mais difícil político da vida. É a única decisão que eu acho que eu... Em quem você votaria, Carla? Pois é, então essa é a pergunta de milhões. Eu não sei. Hoje eu não sei te dizer em quem eu votaria, não. Eu teria que ouvir pelo menos um pouco mais do Sérgio Moro para ver se eu teria coragem. Porque voto nulo é uma coisa que eu não defendo em hipótese alguma. Quando você vota nulo... O Bob's uma vez foi Burger King, que fez uma ação muito bacana falando sobre isso. Quando você não decide, alguém decide por você, né? E era um hambúrguer que vinha só cebola dentro. Então a gente tem que tomar uma decisão. Geralmente as pessoas optam pelo menos pior. A certeza que eu tenho é que o Bolsonaro é o pior que já teve na política brasileira. Então você votaria no Moro? Eu acho que eu votaria no Moro, mas sofrendo, porque para mim o que ele fez na campanha de 2018, né, ele agiu como um ator político, diretamente interferindo nas eleições, depois se beneficiando disso para virar ministro da Justiça. Isso dói muito em qualquer petista, porque ele tirou do jogo simplesmente a pessoa mais importante naquela disputa, que foi o presidente Lula. Então seria um voto muito duro de dar, mas eu acho que, levando em consideração o contexto do que você já viu que dá errado e, enfim, da ausência total de democracia e de respeito, eu acho que eu daria esse voto doloroso, mas acho que seria no Sérgio Moro. Voltando aqui à questão do Contarato, você deixou um pouco no ar de que não seria para esse momento a candidatura dele. Foi prometido algo para ele? Ele pode ser o candidato ao governo em 2026 do PT? Olha, não foi prometido nada para ele, mas eu acho que esse é o caminho
eu não vou dizer caminho natural, as forças se alinham. Ele é a maior liderança política do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo hoje. Hoje, então, vocês consideram que ele é a maior liderança política do Estado? Eu diria isso sim. Ele é senador, ele está no cargo mais alto, né, que alguém do PT tem. Mas ele chega agora, e o PT é um partido que tem essa história de quem fundou, que está lá há muito tempo, mas ele tem muito respeito. O Contarato conseguiu uma coisa que é difícil no PT, é unanimidade. Quando nós decidimos pela candidatura dele, todo mundo, todas as correntes eram a favor da entrada dele no PT, da vinda dele e dele disputar uma candidatura. O PT é dividido em tendências partidárias. Então, muitas vezes tem disputas internas que são difíceis, mas que são muito importantes para o nosso processo democrático. Tenho muito orgulho desse desenho que a gente faz. Então, ele conseguiu isso. Então, o caminho natural é que ele continue se fortalecendo como essa liderança, que a gente leve ele cada vez mais para os nossos espaços políticos, para todos os nossos territórios, para onde a gente tenha alcance, e se for possível, se for viável, que a gente dispute a candidatura de 2026 com ele, com o melhor nome, né? Todos os partidos sempre lançam o melhor nome naquele momento. A gente escuta a pesquisa, a gente escuta o sentimento das ruas, mas seria natural que ele fosse nosso candidato em 2026. Eu teria tranquilidade inclusive falei isso na reunião de ontem, o meu compromisso com ele é esse, de que meu mandato está à disposição, eu estou à disposição para que a gente fortaleça ele, para que em 2026 a gente dispute o governo do Estado. E nessa construção aí com o PSB, foi levado em conta, foi debatido as próximas eleições, por exemplo? Eu não digo nem como condição, né, do PT estar apoiando o PSB nessa eleição, mas daqui a 2 anos, em 2024, o PT conta com uma possível ajuda aí do PSB para eleger seus candidatos nas prefeituras. Foi debatido sobre isso? Foi debatido sobre 2026? O PSB, de repente, apoiar o candidato do PT? Ou não entrou em discussão? Eu acho que a política ela é muito se move muito, né? Eu acho que essas questões elas são debatidas mais à frente. Acho que é, inclusive, temerário fazer esses acordos sem que a gente saiba o que vai acontecer no futuro. É óbvio que quando um gesto desse, né, uma retirada de uma candidatura com 15%, 16%, num cenário desse contexto, espera-se uma compreensão e um apoio, mas nada disso foi discutido, debatido ou foi colocado na mesa. Não houve, e isso eu posso garantir para vocês, porque o PT funciona muito por etapas. Então, realmente, a gente só esgotou essa etapa de o Contarato não será o nosso candidato. Mas há essa expectativa, Carla, hoje, por exemplo, em 2024, o PT deve ter candidaturas próprias em várias prefeituras aqui do estado. Há essa expectativa de que o PSB venha a apoiar? É uma coisa que está sendo, ainda que não esteja sendo debatida, mas há esse sentimento? Olha, eu acho que seria natural, sim. Eu acho que seria natural, porque estão caminhando juntos agora, espera que caminhem juntos em outros momentos. Mas isso, de forma alguma, foi feita como moeda de troca. É importante que isso deixe esclarecido. Isso não está na mesa de conversas, assim. Não acho que é o momento propício para isso ainda também, não. Mas, naturalmente, eu acho que isso aconteceria por conta dos projetos, né? O vice do presidente Lula, se Deus quiser, eleito dia 2 de outubro de 2022, será uma pessoa do PSB. Então, essas alianças, elas podem acontecer. Em alguns municípios é muito tranquilo, em outros é muito difícil. PT e PSB são... disputam historicamente, né? Vou usar o Nordeste como exemplo para a gente não usar uma cidade do Espírito Santo. Mas a gente viu a própria Marília Reis e o João Campos disputando uma campanha bem dura lá, né? Em Recife. Em família, inclusive. Em família, inclusive. Então, assim, em alguns espaços isso vai ser difícil, mas em outros, por que não aconteceria, né? O PSB foi vice do João Coser na primeira... do meu pai na primeira candidatura, em 2004, com Ballarini. Então, é uma aliança que não seria a primeira vez que aconteceria no município de Vitória e em outros municípios também. Você disse eleito em 2 de outubro, vocês já contam que a eleição vai ser definida em primeiro turno? Eu espero. Eu não conto, não, mas eu torço para isso, trabalho para isso todos os dias. Acho que um segundo turno no Brasil, principalmente no momento que a gente está vendo o tamanho da violência política, seria muito, muito duro. Então, a gente tem tentado convencer as pessoas, principalmente os que estão indecisos e os que votam em outros candidatos do campo progressista, de que
a gente tem que decidir isso em primeiro turno. Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com a vereadora Carla Coser, daqui da capital. Ela já falou um pouquinho aí sobre as articulações do PT. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que é rapidinho. Voltamos aqui com De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Hoje aqui comigo está a vereadora aqui de Vitória, Carla Coser, do PT. Ela já falou um pouquinho aí pra gente sobre a reunião que teve ontem do diretório, que pôs fim aí a novela da dobradinha do PT com o PSB aqui no estado. Falou um pouquinho sobre a relação com Casa Grande, sobre como que vem o PT para essas eleições. E a gente vai continuar falando sobre eleições também. Carla, já vi uma orientação, né, da Nacional com relação a essa dobradinha entre PT e PSB. E o Espírito Santo foi um dos últimos aqui a resolver esse impasse. O que você acha que aconteceu, assim, por parte do PT? Claro que você não pode falar pelo PSB, mas o que você acha que aconteceu para demorar um pouco, esticar bastante essa novela? A nossa candidatura era muito competitiva, né? O senador Fabiano Contarato tem feito um trabalho maravilhoso em Brasília e a gente tem certeza que a gente tem muito a contribuir com o Estado do Espírito Santo. O PT teve no governo do Estado do Espírito Santo com Vitor Buarque, e nossas gestões elas sempre foram diferenciadas nas prefeituras onde nós ocupamos, onde nós tivemos a capacidade de fazer o que a gente sempre defende como modo petista de governar. Então, a decisão da executiva estadual, do diretório estadual, foi tentar articular nacionalmente, mostrando que a gente tinha capacidade de disputar essa eleição e de enfim, disputar o Estado do Espírito Santo e que isso não traria prejuízos para a campanha do presidente Lula. Essas articulações, elas foram feitas em todas as esferas possíveis e imagináveis. Então, acho que foi isso. Todos os estados onde houve essa demora, né, eles foram pelo mesmo motivo. Vou usar São Paulo como exemplo, porque foi um estado marcante. Márcio França, ele posiciona isso no vídeo que ele divulga nas redes sociais. Ele sempre disse que quem estivesse à frente nas pesquisas tivesse mais possibilidade de ganhar e de derrotar o bolsonarismo, de derrotar esse lado que a gente discorda tanto, seria apoiado por ele, e ele retira a candidatura nesse propósito, nessa perspectiva. Então, em outros estados, essa política se replica também. A gente sabe que a nossa candidatura era competitiva, que a gente tinha condição de talvez até levar para o segundo turno e disputar o segundo turno com o governador Casagrande, que está em primeiro nas pesquisas, mas por uma compreensão nacional de projeto, de aliança, nós entendemos que agora era o momento, né, que foi o momento possível, até onde nós conseguimos ir. Então, acho que foi por isso que demorou um pouquinho mais aqui no Espírito Santo. Você fez uma menção rapidamente no primeiro bloco sobre a questão da violência política, né? E essa semana nós tivemos um caso aí lamentável, né? De um tesoureiro do PT no Paraná, que foi assassinado na festa de aniversário, e as investigações não terminaram ainda, deixar isso claro, mas há indícios aí de que teria sido por motivação política, né? O relato de testemunhas, enfim. Você também citou que aqui no Espírito Santo há um antipetismo que é barulhento, né? E ainda que você tenha citado que Lula esteja à frente, a gente sabe que há realmente uma parcela aí da população capixaba que é bastante conservadora e que tem isso, a questão do antipetismo. Vocês sentem medo por essa campanha, por essa eleição que está por vir, sendo do PT? Isso traz um pouco de medo de sair às ruas, de sofrer agressão? Você já foi ameaçada? Como que você se sente, assim, tendo esse histórico, né, que já vem um histórico aí de violência política, e com essa eleição que se aproxima, mesmo não sendo candidata, mas que vai estar aí no processo eleitoral, né? Eu acho que é impossível não sentir medo depois do que aconteceu nesse domingo. Foi um dia muito triste para qualquer pessoa militante do Partido dos Trabalhadores, e eu ousaria dizer que teria que ter sido um dia triste para quem defende a democracia. A incapacidade de sentar e conversar com quem pensa diferente de você é uma tristeza muito grande para quem se propõe a estar na política. A política é a arte de conversar. Então, quando você não consegue fazer isso, você está no lugar errado, você está no espaço errado. Então, foi muito triste, foi horrível aquele caso. 2 famílias completamente estraçalhadas por conta da intransigência
de uma pessoa e da violência. E eu preciso deixar registrado que nós avaliamos, enquanto partido, e eu avalio individualmente, que o presidente Bolsonaro tem responsabilidade nessas ações. Quando ele sobe num palanque no Acre e pega um tripé e diz que vai metralhar todos os petralhas do Acre, ele incita a violência contra as pessoas. Isso acontece em diversos outros espaços, quando, por exemplo, recortam vídeos meus na Câmara de Vitória, postam nas redes sociais e os xingamentos vêm. Aconteceu comigo quando eu falei que homens trans engravidavam e o meu vídeo foi circular nas redes bolsonaristas e as pessoas começaram a me xingar nas redes sociais, no meu direct. Eu nunca sofri nenhuma ameaça de morte. Mas a gente já ouviu coisas muito tristes nas redes sociais, no chat do YouTube mesmo, no dia de sessão da Câmara, e nas minhas próprias redes individuais. Então, é um desrespeito muito grande. E, obviamente, esse medo, ele chega na gente. Eu falo, Marielle tem uma história maravilhosa, mas virou história. A gente gostaria que ela estivesse aqui presente fazendo política. Ninguém quer ser Marte, ninguém quer morrer por isso, pela política. É muito triste, é horrível pensar que a nossa profissão, o momento onde a gente está vivendo, o espaço onde a gente está ocupando, coloca a nossa vida em risco, ou de quem a gente ama, que vai estar junto com a gente dentro de um carro, num espaço. Então, eu nunca fui desrespeitada publicamente, nunca fui agredida, mas eu temo pelas eleições de 2022, acho que nós estamos num momento mais polarizado, num momento mais difícil, e olha que em 2016, né, foi muito difícil ser petista. As pessoas evitavam usar vermelho e teve esse momento do antipetismo muito forte, mas nada tão ruim quanto está agora, porque está impulsionado pelo ódio, pela rede de ódio do Bolsonaro e dos seus seguidores, que é para muito além de derrotar o Bolsonaro na campanha de 2022. Se isso for possível, né? É derrotar todas essas pessoas que agora se sentem à vontade para ser racistas, transfóbicas, machistas e destilar ódio aonde elas vão. Uhum. Agora, há uma crítica também com relação ao PT, com relação a essa agressividade, né? Também circulou aí uma fala do Lula elogiando um militante que teria empurrado uma outra pessoa e essa pessoa foi internada. Também há uma crítica ao tipo de política nós contra eles, né? Que aí já vinha há algum tempo aí por parte do Lula. E eu queria saber se você acha que o PT também pode ter contribuído de alguma forma com esse discurso separatista e que leva à agressividade também. Não, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que separar a reação do oprimido com a violência do opressor. Acho que muitas vezes o que aconteceu com os militantes petistas foi reagir a agressões que eles sofreram anteriormente. O PT nunca foi um partido que defendeu a violência em nenhum aspecto, em nenhum local. Então, eu acho que esses casos individualizados, eles têm que ser vistos, e eu não defendo a agressão de ninguém. Se algum companheiro do PT, eventualmente, exceder os limites, tem que responder por isso dentro do que o nosso Código Penal mostra, e enfim, espero que não seja isso, mas tem que responder, inclusive, civilmente por agressões verbais. Então, eu sou uma pessoa muito contra a violência de todas as formas, mas eu não acho que esse momento político de nós contra eles tenha sido acirrado pelo PT. Ele avançou muito num momento pós-Aécio, né, da segunda eleição da Dilma, e ele culminou no bolsonarismo de 2018. Então, eu acho que não foi puxado pelo PT. O que nós fizemos em alguns momentos foi responder aos ataques que recebemos. Agora, você acha que, vencendo Lula ou Bolsonaro, você acha que o país vai conseguir ser pacificado? Porque há quem diga que a gente vai ter aí pelo menos mais 4 anos de guerra, sendo ou Lula ou Bolsonaro presidente. O Brasil está muito dividido, então eu não vejo um momento de pacificação, não sei se essa é a melhor palavra, mas eu não vejo um momento onde a gente vai ter uma maioria tão expressiva como a gente já teve em outros momentos do país, com uma maioria uma maioria mais expressiva. Acho que é a capacidade de viver com essas diferenças que vai ser a importância fundamental das instituições, da mídia, dos poderes. Vou usar os Estados Unidos como exemplo. Lá você tem republicanos e democratas e sempre foi um país muito dividido em 2 grupos. E nem por isso eles vivem em uma sensação de guerra civil, eu diria assim, né?
E aqui no Brasil, a gente não pode deixar que a política se transforme nisso. Existem outros lados, outras vertentes, além de Lula e Bolsonaro, e a gente tem que saber respeitar todo mundo e saber conviver com essas diferenças, com esses processos. O que eu tenho sempre defendido é que quem está ao lado do Bolsonaro tem muita dificuldade de respeitar o diferente. Não é porque eles ganharam, é porque eles não aceitam que quem pensa diferente deles exista, trabalhe e participe da política. Esse é o meu ponto, minha crítica principal. Por isso que eu falei que eu tinha saudade de debater com colegas do PSDB, porque no final das contas, o propósito que nós queríamos era o mesmo, redução da desigualdade. Mas o PSDB acreditava num caminho que era, vamos investir nas empresas, vamos aumentar o capital, vamos fazer com que os empresários tenham dinheiro e aí eles vão contratar mais. E o PT acreditava em distribuição de renda, vamos fazer as pessoas terem mais dinheiro, que elas vão querer comprar mais, e os empresários vão ter mais com o que trabalhar. Mas no final das contas, o propósito era o mesmo, a redução da desigualdade. Eu não vejo um propósito político no governo Bolsonaro e nesse campo da extrema-direita. Eles têm um propósito de poder, exclusivamente. Mas se você pedir para um bolsonarista de falar 3 coisas boas que foram feitas durante o governo Bolsonaro, a gente não consegue passar da primeira. Ele não tem uma política para o Brasil, não tem um projeto político para o Brasil. Então, eu acho que é nessa linha que eu tenho percebido. Então, a pacificação, ela vai chegar quando a gente conseguir, com a sociedade, mostrar que esses outros projetos políticos são muito superiores e melhores para a sociedade do que o bolsonarismo. Uhum. Muitas pessoas, Carla, cobram uma autocrítica do PT, né? Falam sobre isso, sobre aquilo que aconteceu em termos de investigação, de suspeitas, de desvio de recursos durante os governos petistas. Você acha que seria necessário ao partido rever algumas coisas, assumir algumas coisas ou esclarecer isso para a população para, de repente, gerar essa pacificação? Ou você acha que não, o que deveria ser feito já foi feito? O que você acha a respeito disso? Olha, eu acho que os processos que foram feitos da maneira correta e as pessoas cumpriram as penalidades, elas estão respondendo por isso. Mas em relação ao presidente Lula especificamente, eu não acho que cabe a ele fazer algum tipo de autocrítica nesse sentido. O processo foi extremamente violado, isso foi escancarado para a ONU, para outros espaços institucionais. O próprio STF reconheceu o vício do ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo. Então, a autocrítica, ela é sempre importante. Uhum. Capacidade de reconhecer o que nós não fizemos de tão bom e que nós poderíamos ter melhorado. Recentemente, na Câmara de Vitória, eu falei sobre a política de segurança pública do PT, as UPPs, e como a gente poderia ter avançado mais, ou como nós não conseguimos, de fato, avançar nesse tema especificamente. Para mim, isso faz parte da autocrítica. Uhum. Construir um projeto de Brasil para agora, um novo plano, esse projeto de reconstrução nacional, que seja melhor do que foi feito em 2002. Sim, porque normalmente as pessoas falam autocrítica, elas só pensam na questão de corrupção. Isso, mas eu falo no sentido mais amplo, de condução de governo, de repente, decisões na área econômica que foram equivocadas, ou que nem você falou, a questão da segurança pública, que talvez não tenha tido tanto investimento, ou um olhar mais atencioso. Você acha que, de repente, se o PT olhasse para trás e fizesse junto à população um diálogo, você acha que talvez diminuiria a resistência das pessoas com relação ao partido? Eu acho que o PT nunca se negou a fazer isso. Por isso que essa fala da autocrítica, que muitas vezes a mídia cobra pra gente, eu acho que ela é, de certa forma, equivocada. O PT sempre esteve nos espaços abertos para que as pessoas dialogassem, criticassem. Que é mais que o evento que o Mano Brown falou pro Fernando Haddad, lá no Rio de Janeiro. O PT tem que voltar pras bases, entregando o microfone para ser criticado publicamente. A gente nunca negou os nossos equívocos. A gente conseguiu avançar em muitas áreas, enormemente, mas tivemos limitações em alguns aspectos e talvez decisões equivocadas em outros. Então, eu acho que a nossa proposição de autocrítica é fazer melhor agora. É a consciência de que a gente já fez muito e que a gente tem capacidade de fazer. Olha que bacana, vou trazer um exemplo aqui rapidinho para debater com vocês. Nós estávamos aqui no Espírito Santo discutindo o programa de mulheres do governo Lula. Então, tem um núcleo do Espírito Santo discutindo como é que vai ser o programa do presidente Lula para mulheres. Depois disso, vai para
comitê regional, que vai para um comitê nacional, e a partir daí o nosso plano de políticas é constituído. Então, o PT sempre foi um partido que fez tudo ouvindo muito as pessoas. As críticas, elas vêm internamente. Tem gente que acha que a gente deveria caminhar por um lado, tem gente que a gente deveria caminhar por outro, tem gente que foi muito contra a aliança com Alckmin, tem gente que acha que esse é o caminho para esse momento. O PT sempre foi um partido que ouviu muito as críticas, mas eu acho que a imprensa, de uma certa forma, cobra do partido uma autocrítica, e para mim isso parece assim um autoflagelo, né? De chegar lá na frente e falar, olha, me desculpa pelos nossos erros. Quais governos que foram impecáveis e que não tiveram equívocos? Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é mostrar para a população que temos condição de fazer ainda melhor do que fizemos lá atrás. Acho que cabe à justiça sempre, e eu sempre reitero isso nas minhas falas, que mostre quem são os que foram condenados e que essas pessoas respondam por isso publicamente, mas a gente não pode aceitar um processo tão violado, tão desqualificado como o que fizeram com o presidente Lula, como um motivo para a gente ir pedir desculpas por algo que já foi comprovado, que não que não aconteceu da maneira correta, que ele não foi investigado da maneira correta. Então, acho que, assim, em relação a essa frase da autocrítica, eu me coloco nessa posição. Acho que o PT tem feito autocríticas em todos os espaços. Repensado, aberto o partido, ouvido mais as pessoas, e eu acho que a gente está no caminho certo. Você citou a questão do afastamento da base, já era a minha pergunta aqui, né? Você acha que, ao longo desses anos, o PT e até mesmo parte da esquerda se afastou um pouco das bases, se afastou um pouco da população pobre e das suas demandas? Eu não concordo com essa frase. Eu acho que ela foi muito bem dita no momento onde a gente precisava escutá-la. Mas eu acho que o que aconteceu foi que muitas pessoas que são petistas, filiadas e militantes, deixaram de expor para a população em um determinado momento que elas eram do PT, que elas estavam no PT, que elas construíam o PT, porque foi muito difícil ser petista de 2014 até 2022, eu diria. 2014 foi muito difícil, 2016 foi muito doloroso, 2018 foi assim... Foi um ano muito complicado, e nesse momento a gente tinha uma percepção que os petistas estavam fora das bases, mas na verdade eles estavam em todos os espaços, nas associações de moradores, nos conselhos populares, em todos os locais. Só que eles não estavam enquanto PT, eles estavam enquanto indivíduos. Não, eles estavam enquanto indivíduos. Eu acho que naquele momento... Tinham duas questões. As pessoas estavam perdendo emprego, sendo desrespeitadas, sendo violentadas por serem do PT. Houve uma criminalização do Partido dos Trabalhadores. As pessoas achavam que o PT ia acabar. Tinha gente que defendia que o PT tinha que perder o direito de ser um partido político. E hoje nós estamos aqui à frente das disputas da presidência da República. O PT é um partido de massas, ele é feito de gente. Por isso, todas as vezes que eu participo das reuniões, eu falo para as pessoas, você que é pastor, você que é da Igreja Católica, você que faz parte de um conselho, mostra para as pessoas que você é petista. Porque quando as pessoas falarem, petista só tem ladrão, elas vão lembrar de você. Elas vão saber que você é essa pessoa que é petista. E elas vão falar, poxa, se essa pessoa tão bacana, tão legal, que tá aqui na minha igreja é do PT, eu não posso falar que todo petista é ladrão, porque eu conheço ela. Então, os petistas, nós somos o partido que tem mais filiados... em vários estados, acho que aqui no Espírito Santo também é o terceiro lugar. Eu acho que o MDB é maior, na verdade, do que o PT, né, na quantidade de filiados, mas por essa questão histórica, que muita gente se filiou e nem milita. Mas com certeza é o partido que tem uma militância... o PT foi o que mais cresceu de 2020 para cá. Isso, então a gente tem uma militância muito aguerrida e a gente tá vendo esse movimento de gente que falou assim, olha, eu sempre fui apoiador, fiquei de longe, mas agora eu quero vestir a camisa, eu quero estar aqui no partido. Então eu não acho que a gente se afastou das bases. Eu acho que é muito... Quando você é gestão, quando você é presidência, quando você é está nessas posições, você acaba sendo gestor, mas a gente sempre esteve nas bases. A gente só precisa agora se reconectar com essas pessoas e trazê-las de volta para militar junto com a gente. Carla, você e a Camila já denunciaram algumas vezes casos de violência política de gênero na Câmara de Vitória. Eu queria saber como é que está a situação hoje, se melhorou, piorou, continua a mesma coisa, se teve algum desfecho essas denúncias. Olha, esse tema é sempre um tema mais difícil de falar, porque eu digo que quando a gente decidiu ser candidata, quando eu decidi ser candidata, eu sempre imaginei que seria muito difícil a candidatura, mas eu não imaginava que o espaço político ia ser tão desrespeitoso quanto foi no último ano. No começo do mandato, a gente contabilizou quantas vezes eu era interrompida
nas minhas falas, muito mais vezes do que os colegas. Eu fui chamada recentemente de mimada, levaram uma mamadeira, uma chupeta, um leitinho, para dizer que eu não sabia perder as discussões e que eu precisava receber isso. Já falaram que porque eu não era mãe, eu não podia debater sobre determinados assuntos, então são diversas. Já me mandaram estudar, repetem de vez em quando que você acabou de começar, você está chegando. Então são violências muito fortes pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser jovem. Eu tenho tentado muito buscar a compreensão dos colegas de que isso... Eu não gostaria de judicializar, mas eu sempre falo que eu não vou me furtar ao debate nesse sentido. Acho que eu tenho buscado mostrar, expus nas redes sociais nas últimas semanas um caso que foi muito violento, na minha opinião, em relação a isso, porque eu acho que talvez esse seja o caminho, talvez um constrangimento público seja mais forte do que um processo judicial que vai demorar talvez um tempo para que tenha uma resposta. Mas as instituições estão acompanhando isso, o Ministério Público tem acompanhado, os conselhos de direitos humanos têm acompanhado, e a gente continua denunciando, porque a violência política contra mim, ela impede, afasta outras mulheres de disputar esse espaço. Porque eu encontro mulheres na rua que falam, eu queria muito ser candidata, eu gosto muito de política, mas tenho muita preocupação de chegar no lugar e alguém me mandar calar a boca. Porque isso não é aceitável em nenhum ambiente de trabalho. Por que isso vai ser aceitável? Então continua a mesma coisa, né? Tem momentos onde isso se acalma e tem momentos onde isso cresce de uma maneira muito forte. Mas não houve grandes melhoras. Eu diria assim, o ano passado, em relação à questão das interrupções, as nossas denúncias surtiram efeito. E eu digo assim, denúncias populares, assim, né? Foi nas redes sociais, foi falando com eles, foi falando em plenário. Isso melhorou de uma certa forma, mas o desrespeito, ele continua, porque tem gente que não está disposto a ouvir. Tem gente que não quer ouvir. Bom, Carla, a gente está chegando ao fim, passar rapidinho, né? Tinha mais um monte de pergunta aqui para te fazer, mas eu queria deixar esse momento para você se despedir das pessoas que nos acompanham. Fabi, obrigada pelo convite. Acho que eu estava conversando no começo que é uma das primeiras vezes que a gente faz essa participação política aqui, conversando, debatendo sobre esses temas. Eu estou no meu primeiro mandato, fui eleita em 2020 com 1.961 votos e a minha motivação maior para participar da política é para que outras pessoas, mulheres, jovens, negros, LGBTQIA+, ocupem esse espaço. A política tem que ser um espaço mais representativo de fato, tem que ser um espaço mais convidativo, as pessoas têm que olhar e pensar, hoje é a Carla que está lá, mas poderia ser eu, poderia ser qualquer um que eu conheço. Assim, quando eu venho para esse espaço conversar com você, debater sobre esse assunto, eu acho muito importante, eu espero que quem esteja nos escutando olhe para a política como um caminho. Eu falo isso quando eu vou nas universidades, quando eu vou nas faculdades, quando eu converso com alunos, com jovens. A política foi muito criminalizada nos últimos anos e a minha perspectiva, uma das maiores do meu mandato, é que as pessoas olhem para a política como um caminho de gente honesta, de gente trabalhadora, de gente que quer fazer o bem para o estado do Espírito Santo, para a cidade de Vitória, para todas as cidades. Assim, eu acho que a gente precisa recuperar a confiança na política. Então, te agradeço pelo convite aí e estou à disposição. Obrigada, Carla. Obrigada a você que nos acompanha aqui na 90.5 e mais um De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Toda quinta nós temos um encontro marcado aqui. Se você perdeu algum dos programas anteriores, todos estão disponíveis lá no portal da Folha Vitória. Um abração e até a próxima.